Galera, a gente está começando aqui mais uma lista de números complexos. Agora a gente vai começar a testar um modelo novo. Vocês podem até dar a opinião de vocês, o que vocês acham desse novo modelo de filmagem. A gente está muito moderno, a gente está usando uma mesa, na verdade que é um iPad, a gente está usando uma caneta, está tentando escrever de um jeito mais fácil para que vocês possam acompanhar a resolução. Então vai acompanhar tudo que eu estou escrevendo aqui vai aparecer na tela para vocês e eu vou aparecer no vídeo embaixo. Certo? Então dê um like, comente aí o que está achando e que a gente pode tentar melhorar ainda um pouquinho. Então aqui a gente vai fazer a primeira lista de números complexos, tá? Nesse caso vai ser uma lista com alguns exercícios de operações, multiplicação, divisão, definição de o que é um número complexo. São 19 exercícios, até vocês podem se assustar com a quantidade, mas é uma coisa que vai ser rápida de resolver, são exercícios bem tranquilos, bem rápidos, certo? Então a gente vai resolver agora e depois comentem o que vocês acharam do vídeo ali no final, beleza? Então tá, esse exercício aqui ele está pedindo que nós determinemos as soluções em C das equações de segundo grau dadas abaixo. Nesse caso, como a gente está trabalhando com números complexos, a gente não teria uma equação real. Lembre que lá na Bhaskara a gente teria um delta negativo e a gente pararia de resolver. Só que nesse caso a gente vai continuar resolvendo até o final, lembrando que a gente tem aquela propriedade que i ao quadrado é igual a menos 1. Então eu vou resolver o primeiro aqui, só que o primeiro ele é um caso mais simples, certo? Ele é um caso bem mais simples porque eu não preciso de equação de segundo grau da Bhaskara. Então eu tenho x ao quadrado mais 1 igual a 0. Aí eu posso diminuir um dos dois lados e fico com x ao quadrado igual a menos 1. Então eu estou procurando quais são os números que elevado ao quadrado dão menos 1. Nesse caso eu tenho que esses números... Opa, de novo menos 1, vamos de novo. X igual a... Quando eu tiro a raiz eu tenho que colocar o mais ou menos. E nesse caso, raiz de menos 1 é definido como número imaginário i, e eu tenho então como solução mais ou menos i. Então a minha solução são os números i menos i, certo? Agora, já no segundo caso, o que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau completa e eu teria que usar a Bhaskara. E nesse caso, a Bhaskara o que vai me dar? Lembrem que é menos o b, nesse caso é 2, fica menos 2, mais ou menos a raiz de b quadrado, que vai ficar 4, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 2, sobre 2a, 2 vezes 1, que é 2. Então, nesse caso, o meu x vai ser menos 2, mais ou menos, aí eu tenho 4 menos 8, que fica menos 4, sobre 2. O que eu faço? Lembre que na equação de segundo grau, quando dava delta negativo, a gente parava. Só que como a gente está num conjunto maior, a gente pode continuar essa resolução. E a raiz de menos 4, o que eu faço? Lembrem que eu posso separar esse 4 como sendo um menos 1 vezes o 4 sobre 2. Porque o 4 eu posso tirar a raiz, sobra só quem? O menos 1 ali dentro. E aí então eu tenho que é menos 2, mais ou menos. A raiz de 4 fica 2. Raiz de menos 1 é i sobre 2. E agora eu posso simplificar todo mundo aqui, ó. Lembre que o 2 está dividindo todo mundo. E aí, então eu fico com menos 1 mais ou menos i. E quem seria a solução nesse caso? Eu teria menos 1 mais i e menos 1 menos i. Certo? Então a gente continua resolvendo a nossa equação até o final, mesmo com o delta sendo negativo. E agora na C, muito semelhante, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho x igual menos o b, nesse caso é menos 6, mais ou menos a raiz do b quadrado, b ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1 vezes o 13. 4 vezes 1 vezes o 13 vai dar 52 e divide por 2a, que fica 2. Então, nesse caso, o x vai ser menos 6, mais ou menos, aí 36 menos 52, isso aqui vai dar menos 16 sobre 2. Aí lembre de novo que eu não posso tirar a raiz nos números reais, raiz de número negativo nos números reais. Agora a gente está nos complexos, a gente pode fazer essa conta. E aí o que eu tenho? Menos 6, raiz de 16 é 4. Raiz de menos 1 é i sobre 2. E de novo eu tenho, para poder simplificar, tem que poder simplificar todo mundo aqui. E aí eu tenho o quê? Menos 3, mais ou menos 2i. Então a solução... Aqui ficou menos 3 menos 2i e menos 3 mais 2i. No segundo exercício, o que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer essas operações com números complexos,
certo? O primeiro aqui, no caso do A, eu tenho uma operação de soma de números complexos. Lembre que para fazer uma soma de números complexos eu preciso somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, nesse caso, a parte real do primeiro número é menos 3 e a parte real do segundo número é menos 2. E aí o que eu somo? Então, menos 3 com menos 2 virou o menos 5. Agora, somando as partes imaginárias, no primeiro número eu tenho i e no segundo eu tenho menos 5i. Nesse caso, eu teria menos 5i com mais 5i fica menos 4i, certo? Bem tranquilo esse exercício. Já no B, que eu vou fazer aqui do lado para ter espaço, eu tenho que fazer essa soma. Soma de parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, real desse com esse ficou 1 menos 1, acabou ficando 0. Já parte imaginária, 1/3 e menos 2. Aí, então, o que eu tenho? Vou fazer aqui do lado, porque eu tenho que fazer uma soma de fração, que é 1/3 menos 2. Fazendo MMC, eu fico com 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 ficou 3, vezes menos 2, menos 6. Então, ficou menos 5/3. Então, ficou 0 menos 5/3 de i. Nesse caso, ele é um número imaginário puro porque não tem a parte real, ou seja, a parte real é 0, então só aparece a parte imaginária. No exercício C, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 números, é a mesma propriedade. Eu somo as partes reais, menos 2, 1 e 3. Nesse caso, menos 2 com mais 1 ficou menos 1, mais 3 ficou 2. Agora, se eu somar as partes imaginárias, que são 3i, menos 2i, menos 5i, eu fico com 3, menos 2 e menos 5, que acaba ficando menos 4i. Já no exercício D, que eu vou só copiar ele aqui de novo, ficou 1/2 mais 2i, vezes 1/3 menos 3i. Aqui eu tenho que usar a regra da distributiva. Eu vou ter que fazer essa conta aqui, então vou ter que fazer 1/2 vezes 1/3, 1/2 vezes 3i, e o 2i vezes 1/3 e 2i vezes menos 3i. Então, aqui o que eu faço? Eu vou ter 1/2 vezes 1/3, lembre, numerador com numerador e denominador com denominador, ficou 1/6. E agora, 1/2 vezes menos 3i, fica menos 3/2 de i. 2i vezes 1/3 ficou 2/3 de i. E 2i vezes menos 3i acaba ficando menos 6i ao quadrado. Então, nesse caso, o que eu tenho? Lembre que é o seguinte, eu posso fazer, então, eu vou fazer essa soma das partes imaginárias, só que o i ao quadrado eu vou trocar por menos 1, então vai ficar 6 positivo. Então, ficou 1/6 mais 6, como sendo a parte real, que não tem i. Lembre que esse menos 1 vai trocar o sinal do menos 6. E aí eu tenho menos 3/2 mais 2/3 de i. O que eu preciso fazer é exatamente essa conta aqui em cima. Então, MMC de 6 e 1 é 6. Aí ficou 1 mais 6 dividido por 1, que é 6 vezes 36, vezes 6 dá 36, mais... Agora, o MMC desses 2 e 3 dá 6. 6 por 2 dá 3, vezes 3 dá menos 9. 6 por 3 dá 2, vezes 2 fica 4. Então, o que eu vou ter? 37/6 mais, na verdade, aqui vai dar menos 5/6 de i. E aqui no último, no D, eu já vou começar, na E, eu vou colocar aqui em cima as operações que eu vou ter que fazer distributiva. Certo? Eu vou ter que fazer esse 3 com 7 e o 3 com 2. Aqui o i vai fazer... Antes disso eu posso somar dentro desse colchete, então eu já posso fazer essa soma, tá? E aí eu vou obter o seguinte, olhem só. Eu vou ter, o primeiro vou ficar 21, 3 vezes 7, 21, mais 6i. Aí eu tenho um menos, vou resolver dentro do colchete. Lembra que eu estou somando 5 com 1, virou 6. E o 4 acabou ficando sozinho, não tem parte imaginária para somar. I. Agora, o que eu faço?
Esse menos vai distribuir aqui dentro com todo mundo. Então, eu fiquei com 21 mais 6i. Aí, o menos distribui com todos, ficou, então, menos 6 menos 4i, vezes i, que acabou dando, continua aqui no começo, 21 mais 6i. E agora o i distribui. Ficou, então, menos 6i menos 4i ao quadrado. Esse 6i com menos 6i eu acabo cancelando. E aí ficou, lembre que i ao quadrado é menos 1. Então, vai trocar o sinal do menos 4. Então, vai ficar 21 mais 4, que é exatamente 25. Esse exercício é o mais barbado da lista, tem pouca coisa para ser feita, é só para determinar quem que é o conjugado desse número. O que a gente precisa saber do conjugado é que o conjugado troca o sinal da parte imaginária. Quando não tem parte imaginária, a gente não troca o sinal, mantém igual. Então aqui no primeiro caso, o que a gente tem? Quem que seria o z conjugado? Conjugado de z, eu vou trocar o sinal da parte imaginária, ficou 1 menos 5i. Só isso para ser feito. No de baixo, eu tenho z conjugado, vai ser... A parte imaginária é 2, então eu vou ter que trocar o sinal. Ficou só menos 2i. Nesse caso aqui, eu tenho z igual a 0. Não tem parte imaginária, então eu não tenho que trocar o sinal de ninguém. Então o conjugado vai ser ele próprio. Essa d, que é um pouquinho mais pega-ratão, a pessoa está acostumada a colocar o i na segunda posição. Esse aqui o i está na primeira, então é do i que eu tenho que trocar, não vou trocar o sinal do menos 4. Então, nesse caso, eu vou ter menos 2i, menos 4 como sendo conjugado. Eu troquei o sinal da parte com o i, a parte imaginária. Na e, o sinal do i na verdade, a parte imaginária é menos 1, então eu fico com positivo. Só troquei o sinal, menos 1. No caso do segundo, a parte imaginária é o menos 2, então eu tenho que trocar o sinal, acabou ficando raiz de 2, mais 2i. Tudo exercício bem rápido de fazer. A z, na g eu tenho z igual a 3 menos 4i, eu troco o sinal do menos 4, então ficou 3 mais 4i. E a última, na h, como não tem parte imaginária, eu não troco o sinal de ninguém e acaba continuando como sendo, Aí, então, o z vai ser igual a 7. Manteve aqui. Bem rapidinho o exercício. Na questão 4, também é uma questão bem simples. A gente só tem que lembrar o que é o z barra, que a gente chama de conjugado. Algumas vezes pode aparecer como z', mas aqui a gente está usando sempre como z barra, como sendo conjugado. Então, eu tenho que fazer a multiplicação do z pelo z barra. Então, nesse caso, no primeiro, quem que seria o z vezes z barra? Então, eu fico com 3 menos 4i, vezes o conjugado desse número, que é apenas trocando o sinal. Então, fica 3 mais 4i. Aqui, o que eu preciso fazer? Eu tenho que usar a propriedade distributiva, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, aqui, o que eu vou ter? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4i ficou 12i. Aqui, menos 4i vezes 3 fica menos 12i. E aqui, menos 4 vezes 4 vai acabar como menos 16, e i vezes i fica i ao quadrado. Então, olha aqui, a parte imaginária desse aqui vai acabar cancelando. Aí eu vou ter 9. Lembre que o i ao quadrado é menos 1, então eu faço trocar o sinal do 16. Então, acabou ficando 9 mais 16. E aí eu tenho como sendo 25. E esse aqui é o número real. O que a gente precisa saber? Que multiplicando um número pelo seu conjugado dá exatamente o número real. Então, a parte imaginária não vai existir. No caso da B, eu tenho 7i, que vai ser o primeiro, 7i, vezes, até vou colocar um parênteses, mas não é necessário nesse caso, porque eu não tenho uma soma. O conjugado dele é exatamente menos 7i. Aqui eu não tenho que fazer distributivo, eu vou fazer apenas a multiplicação. 7 vezes menos 7 dá menos 49. E menos 49, e o i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então acaba só trocando o sinal, ficou
49. Pronto. Na C, eu vou fazer a mesma coisa, então o Z original é 2 menos I, e o conjugado dele que é 2 mais I, só estou trocando o sinal. Aí o que eu tenho? De novo com distributiva, eu vou fazer o 2 vezes 2, 2 vezes I vezes 2 e I vezes I. E aí o que eu tenho? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes I fica 2I, e menos I vezes 2 dá menos 2I. E menos I vezes I fica menos I ao quadrado. Então, parte imaginária cancelou. E aí, troca o sinal. Como aqui não tem nada antes do I ao quadrado, tem só o menos, é a mesma coisa que menos 1. Então, como esse o I quadrado é menos 1, acaba trocando esse sinal. Ficou 4 mais 1. E aí, no final, deu 5. De novo, um número real. Sempre tem que chegar, quando multiplico ele pelo conjugado, tem que dar um número real. E a última é a D. Então, ficou 3i mais 4. Tem que multiplicar pelo conjugado. O conjugado eu tenho que trocar o sinal da parte imaginária. Nós vamos trocar o sinal do 4, que é a parte real. Aí, o que eu tenho? Vou fazer a distributiva. Esse e esse. Aí, o que eu tenho? 3i vezes menos 3i dá menos 9i ao quadrado. 3i vezes 4 dá 12i. 4 vezes menos 3i, menos 12i. E 4 vezes 4, 16. Então, cancelou a parte imaginária. Ficou menos 9. O i ao quadrado é menos 1. Mais 16. Ficou, então, 9 mais 16, que deu 25. De novo, um número real. Então, para efetuar uma divisão de números complexos, o que a gente precisa fazer é multiplicar em cima e embaixo da minha fração pelo conjugado do denominador. Nesse primeiro caso, o conjugado do denominador eu vou acabar só multiplicando, vou apagar aqui. Eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador. O conjugado do denominador vai ficar 1 menos 2i. E vou multiplicar em cima e embaixo para não alterar por 1 menos 2i. De novo, tem que lembrar o que? Eu vou aproveitar e já colocar parênteses aqui para não atrapalhar e esquecer que eu tenho que fazer a propriedade distributiva. Aí eu vou fazer então as contas. Eu vou obter o seguinte. Vou fazer 2 vezes 1. Ficou exatamente 2. 2 vezes 2i, menos 2i, fica menos 4i. E agora eu vou fazer o 3i vezes 1, ficou mais 3i. E o 3i vezes menos 2 vai ficar menos 6i ao quadrado. O de baixo eu vou fazer o 1 vezes 1. Eu não vou escrever aqui para não ficar muito poluído, que eu já vi que deu errado na primeira. Tá? Eu só vou colocar indicando as contas que eu estou fazendo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 2i, menos 2i. 2i vezes 1 fica 2i. E 2i vezes menos 2i vai ficar menos 4i ao quadrado. Então, aqui, o que eu faço? Para que eu faço isso? Para acabar cancelando o denominador e não ter parte imaginária. Então, agora eu só vou fazer a parte de cima. Na parte de baixo, o que eu vou ter? 1. Lembre que o i quadrado faz trocar o sinal da parte imaginária. Fica 1 mais 4. E aí, em cima, o que eu tenho? Já vou juntar o 2 e vou juntar com o menos 6i quadrado, que vai ficar mais 6. E o menos 4i com mais 3i fica menos i. Então, no final, eu tenho 7 menos i sobre 5. Opa, 7 não, perdão, gente, é 8. A cabeça já está dando tilt aqui. É 8, então já vou apagar aqui e vou colocar 2 mais 6 não dá 7, 8. Então é o seguinte, vamos lá. O que eu vou fazer no segundo? A mesma coisa, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse número. Ficou 3 menos 2i. Em cima e embaixo. E vou fazer a distributiva ali em cima e embaixo também.
Aqui no caso da primeira, como é 1 em cima, então eu já coloco direto. 1 vezes isso aí vai dar 3 menos 2i. Agora, vou fazer o seguinte. 3 vezes 3 vai ficar 9. 3 vezes menos 2i vai ficar menos 6i. 2i vezes 3 vai ficar 6i. E 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i ao quadrado. Então, acaba simplificando, cancelando isso aqui. E em cima eu tenho 3 menos 2i sobre. Aí ficou 9. O 4 menos 4i ao quadrado acabou virando mais 4. Então, no final, o que eu tenho? 13 embaixo e 3 menos 2i aqui. Aí, quando eu estou perguntando qual que é a parte real e a parte imaginária, eu tenho que lembrar que o 13 acompanha os dois. Então, eu também posso escrever isso aqui como 3 sobre 13 menos 2 sobre 13i. São duas formas de escrever isso aqui. Então, a parte real seria 3 sobre 13 e a parte imaginária é menos 2 sobre 13. No item C, vou multiplicar pelo conjugado do i. Quem que é o conjugado do i? É menos i. Então, multiplica em cima e embaixo por menos i. Então, de novo, eu vou colocar parênteses para não dar problema e lembrar que eu tenho que fazer a propriedade distributiva. E aí, menos i vezes i vai ficar menos i ao quadrado e faço a distributiva ali em cima. 1 vezes menos i fica menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado é menos 1. Com o menos da frente fica 1, tá? E aqui em cima eu tenho menos i ao quadrado, e menos i ao quadrado acaba virando 1. Então, esse número se tornou 1 menos i, só alterando a ordem da escrita. No caso da última também, vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos i. Aqui coloco parênteses para não dar problema e vou fazer a distributiva também. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i vai ficar menos i. I vezes 1 vai dar i. E menos i vezes i, menos i ao quadrado. Então, isso aqui já se foi, não tem parte imaginária. E agora, de novo, aqui em cima, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i, menos i. Menos i vezes 1 dá menos i. E menos i vezes menos i vai dar mais i ao quadrado. Aí, o que eu tenho? Aqui embaixo eu fiquei com menos i ao quadrado é menos 1, com o menos à frente fica 1. Em cima, 1 e i ao quadrado acaba cancelando, porque i ao quadrado é menos 1. Então, só sobrou o quê? Menos 2i. Aí, então, o que eu tenho? Menos 2i por 2, e aí eu posso simplificar esse valor que acaba dando menos i. Então, aqui na continuação do exercício 5, a gente tem esse exercício E que tem a soma de dois números complexos que estão em forma fracionária, ou seja, tem uma divisão. Então, antes de começar, a gente vai tentar transformar esse número de uma forma mais simples para poder depois efetuar a nossa divisão. Então, para efetuar essas divisões aqui, essas operações, eu estou somando, na verdade, subtraindo dois números complexos que estão em forma fracionária. Então, antes de tudo, a gente até poderia tentar fazer o mínimo disso aqui, fazer o MMC, juntar, mas não compensa muito. O que a gente faz primeiro seria tentar transformar, fazer a divisão de cada um desses membros e depois fazer a soma, que nesse caso seria uma subtração. Então, eu vou fazer aqui do lado, eu vou colocar o que é o i sobre 2 mais i. Vou resolver essa conta. O que seria isso? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, que seria 2 menos i, 2 menos i. Aí faço a conta. Embaixo eu vou ficar com 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes menos i, menos 2i, 2 vezes i, mais 2i, e i vezes menos i quadrado. Então, esse aqui já acaba cancelando. E em cima eu vou fazer a distributiva também. Ficou 2i menos i ao quadrado. Aí, o que eu obtenho? 2i menos i ao quadrado é menos 1, com o menos à frente fica 1. Então, fica 2 mais 2i, já colocando nessa ordem. E aí, o menos i ao quadrado fica 1. 4 mais 1 fica 5. Agora,
O segundo caso, o segundo elemento, eu vou fazer, então eu vou pegar o 2 mais i, dividir pelo i e multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Que nesse caso, embaixo eu fiquei com menos i ao quadrado, em cima distribuindo fica menos 2i, e o menos i vezes i fica menos i ao quadrado. Aí nesse caso, menos 2i, i ao quadrado fica 1, então fica 1 menos 2i, já coloquei aí, e i ao quadrado fica menos i ao quadrado fica 1, i ao quadrado é menos 1, com o menos fica 1, então ficou 1 menos 2i. Então aqui na e, o que eu teria que fazer? Eu tenho que somar 1 mais 2i sobre 5, mais 1 menos... Opa, na verdade não, perdão, isso aqui é menos. Então apago aqui. 1 menos, então eu coloco parênteses para não me atrapalhar aqui, menos 2i. O que eu posso fazer? Já faço a distribuição desse menos, que vai ficar 1 mais 2i sobre 5, menos 1 mais 2i. O que eu faço? Faço MMC, que nesse caso vai dar MMC 5. Aí 5 dividido por 5 dá 1, vezes tudo que está ali em cima, mantém. Mais 2i. Aqui 5 dividido por 1 vai ficar 5, então multiplico tudo ali em cima por 5. Então ficou menos 5 e 5 vezes 2i mais 10i. No final eu tenho, então, junto parte real com parte real, então menos 5 com 1 ficou menos 4. E 10i mais 2i, 12i sobre 5. E essa aqui é a resposta. O que dá para fazer também é colocar menos 4 quintos mais 12i sobre 5. Só separando as duas partes, mas não é necessário. Agora na f eu tenho simplesmente uma multiplicação em cima, que eu já posso resolver ela direto, e embaixo uma divisão. Então primeiro a gente resolve a parte de cima do numerador e eu vou obter o seguinte. Então vamos ver, eu vou fazer aqui 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3i fica menos 9i. E o 4i vezes o 4 vai ficar menos 16i. E o menos 4i com menos 3i, eu acabo ficando com mais 12i ao quadrado. E embaixo mantenho 3 menos 2i. Para depois eu fazer a divisão. Então é o seguinte, i ao quadrado é menos 1, então acaba ficando menos 12. Então esse 12i ao quadrado, que na verdade é menos 12, vai acabar cancelando com o 12 aqui da frente. Então o que eu obtive? Menos 25i sobre 3 menos 2i. E para fazer essa divisão, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, que é 3 mais 2i, 3 mais 2i. Então, vou fazer essa multiplicação aqui, fazer as distribuições. E o que eu obtenho? Embaixo eu tenho 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2i, 6i. Menos 2i com 3i, eu acabo ficando com menos 6i, que vai cancelar, e o menos 2i com mais 2i fica menos 4i ao quadrado. Em cima eu tenho distributiva também. 25i vezes 3 vai ficar então menos 75i. E 25, menos 25 vezes 2 vai dar menos 50. I vezes i ao quadrado. Embaixo o 6i com menos 6i cancela. Aí o que eu tenho? 9, esse i ao quadrado vai trocar o sinal do menos 4, vai ficar 4 positivo, então vai ficar 9 mais 4 que é 13, certo? E aí o que eu tenho? Menos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parte real que vai vir do menos 50, i quadrado. O i ao quadrado faz trocar o sinal, então vai ficar 50. E o menos 75i dessa forma. Então não tem como eu resolver essa conta aqui, eu não tenho como simplificar em nada, ou vocês podem colocar como 50 sobre 13 menos 75 sobre 13i. Bom, na questão 6 vamos ler o seguinte. Sabendo que alfa é um número real, o alfa é um número real, e que a parte imaginária desse número complexo aqui, que foi dado, é 0.
Então eu quero saber qual que é o valor de alfa. Então, primeira coisa, eu não tenho a forma algébrica desse número. Ele não está como parte real mais parte imaginária, ele está como uma fração. O que eu vou ter que fazer é multiplicar, fazer a operação da divisão primeiro para colocar ele numa forma específica, para depois eu fazer a condição que está dando, que é a parte imaginária do complexo seja zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 2 mais i sobre alfa mais 2i. Multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. O conjugado desse número aqui é alfa mais 2i, acaba ficando alfa menos 2i. Multiplico aqui em cima também para não alterar o valor. Faço a minha distributiva. O que eu obtenho? Aqui embaixo, alfa vezes alfa, alfa quadrado. Alfa vezes menos 2i fica menos 2 alfa i. 2i vezes alfa vai ficar mais 2 alfa i. E 2i vezes menos 2i vai ficar menos 4i ao quadrado. Então, isso aqui acabou cancelando. Aí em cima faço a mesma propriedade. Eu faço 2 vezes alfa fica 2 alfa. 2 vezes menos 2i, menos 4i, erro, perdão. Aqui mudou. Então, ficou 2 vezes menos 2i, ficou menos 4i. I vezes alfa ficou alfa i. I vezes menos 2 ficou menos 2i ao quadrado. Então, esse número se tornou o seguinte. Embaixo, eu tenho alfa quadrado. E aí, menos 4i ao quadrado, o que eu tenho? Menos 4i ao quadrado vai acabar ficando positivo, porque o i ao quadrado troca sinal, ficou mais 4. Em cima, o que eu vou ter? Eu vou poder juntar o 2α aqui na frente. E aquele menos 2i quadrado que aparece vai acabar virando mais 2. E isso aqui é a parte real, ou seja, a parte que não tem i. Eu vou ter que me preocupar com a parte imaginária, que é o que está dando no exercício. Aí o que eu tenho? A parte imaginária vai ser o quê? Eu vou colocar este i e este i em evidência. Então o que eu vou botar? Acabou ficando o menos 4 mais o alfa i. Certo? O que eu tenho agora? Eu vou só separar esse denominador e vou escrever dessa forma aqui embaixo. Eu vou ter 2α mais 2 sobre alfa quadrado mais 4, que é exatamente a parte real desse número, mais menos 4 mais alfa sobre alfa quadrado mais 4i. Então, o que eu estou dizendo? Esse valor aqui, é exatamente a minha parte imaginária. E eu preciso que essa parte seja zero, essa parte imaginária. Então, o que eu tenho? Que menos 4 mais alfa sobre alfa quadrado mais 4 tem que dar exatamente zero. O que eu posso fazer essa multiplicação? Aí eu fico com menos 4 mais alfa. Tudo isso aqui multiplicado por zero vai ficar exatamente zero. Aí eu obtenho que o alfa tem que ser exatamente 4. Então, a minha resposta final aqui, o meu alfa tem que ser 4, que é a alternativa E. Aqui o que eu preciso para determinar o valor de K, de modo que esse número complexo, que é z igual a alguma coisa mais i, seja um número imaginário puro. Tem que lembrar o seguinte, o que é um número imaginário puro? É aquele que não tem parte real, só tem parte imaginária. O que a gente precisa determinar primeiro é quem que é a parte real desse número e quem que é a parte imaginária. Aqui a parte real é toda essa parte gigante aqui que aparece e a parte imaginária é a parte que tem o i. Então, isso aqui é a parte imaginária. Para ele ser um número imaginário puro, o que eu vou precisar? É que esse número aqui, a parte real desse número, seja igual a zero. Então, o que eu preciso? A parte real vai ser exatamente o 1 meio vezes o k menos 1 meio. Isso aqui tudo tem que dar zero. Basta só eu resolver essa equaçãozinha aqui. Então, o que eu tenho? Posso fazer essa multiplicação aqui, ficou k sobre 2. E esse 1 meio aqui, eu somo dos dois lados, fica 1 meio. O que eu posso fazer aqui, então? Fazer multiplicação. E aí eu fico com 2k igual a 2. E nesse caso, o k tem que ser exatamente
1. Pronto, a gente descobriu o valor do K e isso aqui dá exatamente a alternativa E. Questãozinha da UEL. Eu tenho que o número complexo ele é dado da forma A mais BI e eu quero determinar qual que é o número complexo, de forma que se eu multiplicar ele por 1 menos I, vai dar exatamente 1 mais I quadrado. Então, o que a gente faz? Como esse número a gente não sabe, o que eu vou fazer? Usar a técnica de escrever o Z como A mais BI. Então, nesse aqui ele já foi camarada e já deu uma dica de como eu posso escrever esse número. Então, é o seguinte, eu vou transformar essa equação e escrever o Z da forma que foi dada em cima. Então, se eu trocar o Z por essa forma, eu fico com A mais BI vezes 1 menos I, tem que ser igual a 1 mais I, vezes, ao invés de botar 1 mais I ao quadrado, eu já coloco aqui ao lado, porque eu vou ter que fazer a distributiva também. Opa, perdão. Apago aqui. 1 mais I. E aí eu vou fazer as distributivas e o que eu faço? Depois que eu abrir e achar a parte real de um número e achar a parte real do outro número, eu comparo as duas, que eles precisam ser iguais. Então eu vou fazer a distributiva aqui. Nessa eu vou já escrever as flechinhas da distributiva e faço A vezes 1 I vezes 1 menos I. E esse aqui o BI com o 1 e o menos I. Aqui o 1 com 1, o 1 com 1I. Aqui o I com 1 e o I com 1I. Então, A vezes 1 fica A vezes menos I, menos AI. BI vezes 1 vai ficar BI. E BI vezes menos I vai ficar menos BI ao quadrado. E do outro lado eu fico com 1 vezes 1, fica 1. 1 vezes I vai ficar I. I vezes 1, I. I ao quadrado, I vezes I fica I ao quadrado. Então, vou juntar agora todas as partes reais de um lado e partes imaginárias do mesmo para comparar com o outro do outro lado. Nesse caso aqui, a parte real vai vir desse termo e desse termo aqui, do A e do... Porque o que o I quadrado vai fazer? Ele vai sumir, ele vai ficar, então, real. Aí eu vou obter o A mais o B. E isso aqui vai me dar a minha parte real. Já no outro, nos dois termos que restaram, o que eu posso fazer? Colocar os dois o I em evidência, aí eu vou obter isso aqui. Menos A e o B. I. Isso aqui tem que ser exatamente igual. I ao quadrado é menos 1. E esse 1, então, acabou cancelando. Então, eu fiquei com 2i. Esse número do lado direito, ele é um número imaginário puro, não tem parte real. Então, olha só, o que eu preciso? Eu preciso que a parte imaginária do número da direita, que é o 2, seja igual à parte imaginária do número da esquerda. Outra coisa que eu preciso também, nesse caso, como o da direita não tem parte real, eu coloco 0. E o que eu preciso? Que a parte real de ambos seja igual. Então, eu preciso isso aqui e isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu preciso que o A mais B seja 0 e o menos A mais B seja igual a 2. Então, na verdade, eu tenho um sisteminha para resolver aqui. O que eu posso fazer é substituir uma na outra, vocês escolhem um método, mas esse aqui é tão simples de fazer adição, porque se eu somar as duas equações, eu cancelo o valor do A e eu fico, então, com 2B igual a 2, então o B tem que ser igual a 1. Achei o valor do B. Para achar o valor do A, eu substituo lá em cima, em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na primeira. Eu fico com A mais o B, que é 1, tem que dar 0. Então, A é menos 1. Olhem que ele não está dando nas alternativas as opções do A e do B. Ele só está dando algumas equações para a gente resolver. Nesse caso, a gente tem que analisar alternativa por alternativa. Na primeira, o A não é igual ao B, porque são diferentes, então já cancela. Se eu fizer o A menos o B... vai ficar menos 1, vai ficar menos 2, então está errado. Se eu fizer na alternativa C, o A vezes o B vai dar um número negativo, então não dá. No caso da D, o que eu tenho? Eu tenho que A mais B dá 0. Nesse caso, se eu somar o A e o B, vai dar 0. Então, o que eu tenho aqui? A mais B igual a 0.
Então, qual que é a alternativa? Exatamente a alternativa D. A questão 9 aqui, ela foi uma questão adaptada da UFSC e ela diz o seguinte, que se eu tiver um número complexo multiplicado por um outro, bem mais esquisito, que tem esse 18 mais x menos 2i, eu quero que esse número seja um número real. O que eu preciso lembrar? Que o número real é aquele que a parte imaginária não aparece, só tem parte real. Então, a primeira coisa, esse número aí, que é uma multiplicação de dois números complexos, ele não está na forma a mais bi, é isso que eu preciso fazer. Então, o que eu vou fazer agora é primeiro realizar essa operação, vou colocar aqui, fazer essa conta, fazer a operação distributiva e depois juntar a parte real de um com parte imaginária em cada caso. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou fazer o 18 vezes o 12, que dá exatamente 216. Aí, vou fazer o 12 vezes o x menos 2i. Então, eu só vou colocar aqui, ó, 12 vezes o x menos 2i. Agora eu vou para o segundo termo, que é menos 2i. Menos 2i vezes 18 vai dar menos 36i. E agora o menos 2i vezes o x menos 2i, eu vou ficar com menos 2. Vou colocar esse número aqui antes, e o i vezes i vai dar i quadrado. O que eu preciso me preocupar? Olha só, isso aqui vai dar um número real, porque não vai ter i, lembrem que o i quadrado vai dar menos 1, então some o i. Então isso aqui está na parte real. Isso aqui também está na parte real. Se eu quero que ele seja um número real, o que eu tenho que me preocupar é com a parte imaginária. A parte imaginária não pode ser, na verdade ela tem que ser igual a zero. Então, quem seria a parte imaginária? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o seguinte, parte imaginária eu vou fazer a distributiva aqui no 12. Eu vou ter 12x e agora menos 24 e ainda vou deixar o i aqui. E ainda sobrou o menos 36i. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu posso separar, juntar algumas coisas que me ajudam. Por exemplo, eu posso ainda distribuir todo mundo com o i. E eu fico com 12xi menos 24i menos 36i. Isso aqui tudo tem que dar o quê? Tem que dar um número igual a zero. Então, esse 24 com esse menos 36 eu posso juntar, que vai dar menos 60. Então, ficou 12xi menos 60i. Eu preciso que a parte imaginária disso aqui seja zero. Então, o que eu preciso? Que 12x menos 60 seja igual a zero. Ou seja, eu preciso que 12x seja igual a 60. E nesse caso, 60 por 12 dá exatamente 5. Descobri o valor do x de forma que essa conta aqui vai dar um número imaginário, número real, ou seja, a parte imaginária dá zero. O que a gente pode tentar fazer é substituir o x lá em cima e fazer a conta. Provavelmente vai dar certo, eu vou ter só um número real que depende exatamente dos dois números que a gente não utilizou lá no início. Então, nesse caso, a gente não tem alternativa, mas ficou como resposta o x como sendo 5. Observem aqui que na questão 10 a gente tem uma expressão complexa que é a soma de duas frações que estão de números complexos. Então, para fazer essa conta primeiro, para ser um pouquinho mais simples, a gente resolve primeiro a divisão separada para depois fazer a soma. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho 1, 2 mais i e vou transformar isso aqui no número na forma algébrica, a mais bi com parte real e parte imaginária. Então, o que eu vou fazer é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, que a gente sempre faz sempre. 2 menos i, faço a propriedade distributiva, então esse. Em cima, vezes 1, vai acabar ficando 2 menos i. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes i, menos i fica menos 2i. I vezes 2 vai ficar 2i. Então, lembre que vocês estão multiplicando pelo conjugado, eu sempre vou ter que cancelar a parte imaginária, só vai dar a parte real. I quadrado vezes menos i, ficou menos i quadrado. Então, isso aqui cancelou, ficou só 2 menos i sobre i, 4, menos i ao quadrado fica 1. Então, no final ficou 5. Agora, eu tenho que fazer o outro para depois somar. Nesse caso aqui, eu tenho 3 sobre 1 menos 2i. Multiplico em cima e embaixo por 1 menos 2i.
aplico a distributiva. Em cima o 3 vai ficar com cada um deles, vai ficar 3 menos 6i. E embaixo, vou multiplicar de novo. 1 com 1 dá 1. 1 vezes menos 2i, menos 2i. Opa, perdão, tem erro. Não escrevi o conjugado aqui, vamos apagar. Está errado, o conjugado tem que ser positivo, então vamos corrigir aqui em cima. Mais, e aqui eu já vou apagar nesse outro, ao invés de menos, vai dar um mais. Então, só isso que a gente vai corrigir, aproveita e corrijam aí. Aí embaixo vai ficar 1 mais 2i, agora menos 2i vezes 1, menos 2i. E menos 2i vezes 2i vai ficar menos 4i ao quadrado. Então, isso cancelou. Ficou, então, 3 mais 6i. E 1 mais 4, porque o i quadrado troca o sinal, ficou 5. O que eu preciso fazer, então? É somar o 2 menos i sobre 5 com o 3 mais 6 sobre 5. Observe que já está no mesmo denominador, já é uma beleza, não precisa nem fazer o mínimo, então agradeço a Deus que a princípio está certo. E aqui em cima a gente já pode observar pelas alternativas que não tem nenhuma fração, então está no caminho. Então eu tenho 5 como MMC, ficou então 2 menos i, mais 3 mais 6i. Então o que eu preciso fazer? Somar, nesse caso ficou 5 embaixo, eu preciso somar em cima, parte real com parte real, que é 2 e 3 que ficou 5, e parte imaginária com parte imaginária, ficou 6i menos i, eu acabo ficando com 5i. O que eu posso fazer? Simplificar o 5 e o 5. Nesse caso eu tenho 1 mais i, eu tenho que simplificar todos os membros porque o 5 está dividindo todos eles. Então nesse caso, eu já tinha marcado a alternativa errada, perdão, a alternativa B, ignorem a A. Estou de volta agora, troquei de roupa, consegui descansar um pouquinho para continuar a lista de exercício. E nesse exercício 11 que nós tínhamos parado no 10, ele está dizendo o seguinte: se eu tenho a divisão de 2i por um número complexo z, vai dar exatamente 1 mais i. Eu quero descobrir quem que é esse número z. Então a primeira coisa, eu vou só reescrever aqui o que eu tenho. Eu tenho 2i a pessoa não sabe usar essas tecnologias ainda, faz tudo errado. Então, tenho 2i sobre z é igual a i mais 1. Tá, só botei no lugar contrário. O que eu posso fazer? Eu tenho uma igualdade de duas, eu posso transformar zi, 2i, z vezes 1 mais i, e esse é meu número que satisfaz essa condição. O que eu posso fazer depois é que com esse z, eu quero descobrir o z. Só que está multiplicando por 1 mais i. Então, o que eu posso fazer? Dividir por 1 mais i dos dois lados, e o que eu fico? Que 2i sobre 1 mais i é igual a z. Então, o meu número z é aquele número, resultado da divisão de 2i por 1 mais i. Lembrando que o número complexo a gente tem que escrever na forma algébrica, que é um a, que é a parte real, mais um b, que é a parte imaginária. E aí, o que eu preciso fazer? Nessa divisão, eu tenho que começar a fazer a multiplicação em cima e embaixo pelo conjugado desse meu número, que seria 1 menos i e 1 menos i, que é o conjugado. Então, o que eu tenho? Se eu fizer a distributiva embaixo, eu fico com 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes i é menos i vezes 1 é mais i, e fica menos i ao quadrado. E aí eu distribuo 2i com todo mundo, 2i vezes 1 fica 2i, e 2i vezes menos i, menos 2i ao quadrado. Lembrando que aqui embaixo eu posso simplificar os dois, porque eles são sinais opostos. E lembrando que quadrado é menos 1, então esse menos vai ficar positivo, vai ficar 1 positivo, então vai ficar 2. E em cima o que eu tenho? Esse i ao quadrado é menos 1 vai fazer trocar o sinal do 2. Então acabar ficando 2 positivo mais 2i. O que eu posso fazer? Simplificar os valores aqui em cima e eu tenho que é 1 mais i. Nesse caso, o que eu tenho? A minha resposta é a alternativa D. Fechou, esse aqui é um número complexo. Na 12 eu tenho que simplesmente resolver essa questão aqui, que ele está dizendo que o z é a multiplicação de 3 menos i, 2 mais i elevado ao quadrado e dividido por 3 mais i. Então primeiro tem que resolver a parte de cima, para depois fazer a divisão do número complexo. Então eu só vou escrever aqui, o que a gente tem que lembrar é o seguinte:
Esse 2 mais i ao quadrado é 2 mais i vezes 2 mais i. Então, já vou escrever ele aqui dessa forma, como sendo 3 menos i vezes 2 mais i. 2 mais 2i vezes 2 mais 2i. E isso aqui dá o quê? Eu vou fazer primeiro, posso até fazer o primeiro na parte aqui de cima, então nesse caso seria o 2 mais i vezes 2 mais i, mais 2i, perdão. Aí eu tenho 3 menos i, e aí nesse caso eu fico com 2 vezes 2 fica 4, 2i vezes 2 fica 4i. E aí, agora, 2i vezes 2i fica 4i também, e 2i vezes 2i fica 4i ao quadrado. Aí eu tenho dividido por 3 mais i. Continuando a conta aqui, só fazendo a continha ali em cima, eu mantenho o primeiro termo, os outros eu tenho o seguinte, 4i ao quadrado vai ficar menos 4, vai trocar o sinal, então ele vai acabar cancelando com esse aqui. Então acabou ficando só 8i sobre 3 mais i. Então, antes de resolver a divisão, eu simplesmente faço a multiplicação aqui em cima, faço a distributiva. Aí, nesse caso, eu só tenho um termo no segundo. 3 vezes 8i vai ficar 24i. E menos i com 8i fica menos 8i ao quadrado, sobre 3 mais i. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Esse 8i ao quadrado vai acabar trocando o sinal do menos 8, então vai acabar ficando só 8 positivo. Nesse caso, mais 24i sobre 3 mais i. O que restou aqui é uma divisão de números complexos. Eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quem que é o conjugado? 3 menos i, 3 menos i. E aí, o que eu vou ter? Vou fazer a distributiva em cima. 8 vezes 3, posso até colocar o parênteses para não me complicar e não errar as contas. 8 vezes 3 dá 24. E 24i vezes 3 vai dar 72i. 8 vezes menos i vai ficar menos 8i. E 24 vezes menos i vai ficar menos 24i ao quadrado. Embaixo eu fico com 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos i fica menos 3i. I vezes 3 mais 3i. E menos i ao quadrado vezes i menos, com menos i fica menos i ao quadrado. Então, isso aqui já vai anular. E aí, o que eu tenho ali em cima? Eu tenho 24, eu tenho esse menos 24 com mais 24 na frente. Esse menos 24, por causa do i quadrado, vai acabar sendo positivo. Então, o que eu vou ter? 48, certo? E 48, e quantos i eu tenho aqui? Eu tenho mais 64i sobre, embaixo, esse i quadrado vai virar menos 1, só que eu tenho menos na frente, vai ficar 1. Então, ficou 9 mais 1, 10. Para ficar de acordo com as alternativas, eu estou fazendo essa divisão. Então, eu tenho que fazer o 48 dividido por 10, que dá 4,8, e o 64 dividido por 10, que dá 6,4i. Então, esse aqui é o meu número complexo z. O que eu estou querendo agora é o meu número conjugado. O que eu preciso? Z barra. Nesse caso, Z barra é 4,8 menos 6,4i. E isso aqui como alternativa, eu tenho a alternativa A e fechou a conta. Na 13, essa questão do if sul, ela está dizendo que eu tenho a divisão de um número complexo pelo Z, que é um número, certo? Que dá um outro número complexo i menos 5. Então, eu preciso descobrir quem que é o Z, que dividido cuja divisão de 4 menos 6 por Z vai dar i menos 5. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu escrevo essa equação aqui, fica 4 menos 6i sobre o z, que é igual a i menos 5. Aí, o que eu posso fazer? Eu tenho uma igualdade e uma multiplicação de frações. Então, eu fico com z vezes i menos 5. Lembre que eu multiplico todos os termos nessa conta. Fica 4 menos 6i. Então, como eu quero isolar o z, eu posso pegar esse i menos 5 e dividir pelos dois lados, e eu fico com z como sendo 4 menos 6i sobre i menos 5. Opa, menos 5. Então, o meu z, na verdade, é uma divisão de números complexos. O que eu preciso é exatamente multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Observem aqui que o conjugado ele não está na forma certa, não está na forma padrão de se usar. A gente bota sempre primeiro a parte real. Então, quem que a gente vai ter que trocar o sinal é do i. Então, ficou menos i menos 5, esse é o conjugado. É aí menos i
menos 5. Opa, perdão, tem erro. Vamos lá. Então, menos I, menos 5. Então, vou fazer a distributiva em cima e embaixo. Ficou 4 vezes menos I, menos 4I. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 6I vezes menos I vai ficar mais 6I ao quadrado. E menos 6I com menos 5 vai ficar mais 30I. E embaixo eu tenho menos I ao quadrado. Menos 5 com menos I vai ficar mais 5I. E agora I com menos 5 fica menos 5I. E menos 5 com menos 5 fica mais 25. Então, cancelo esses dois aqui. Em cima, o que eu posso juntar? Esse 6i quadrado vai ficar menos 6 por causa do i. E aí, então, eu tenho menos 20 com menos 6, vai ficar menos 26. E aí, eu tenho 30 menos 4i, vai ficar mais 26i. Embaixo, eu tenho esse i ao quadrado é menos 1, só que com o menos fica mais 1. E aí, eu tenho por 26. Posso simplificar aqui tudo, dividido por 26, fica menos 1 mais i. Então, a alternativa certa, nesse caso, é exatamente a alternativa B. Na questão 14, a questão da URGS, eu estou querendo achar as raízes dessa equação. Tá? Como a gente está numa lista de números complexos, ok, a gente vai ter que saber resolver com números complexos. Mas é muito difícil que a URGS, por exemplo, coloque um exercício assim que vocês apenas têm que calcular Bhaskara. Então, tem que desconfiar que tem números complexos. Então, o que eu tenho que usar aqui? Não adianta, eu vou ter que usar a Bhaskara. E aí eu tenho que o x é menos o b, que na verdade é o 4, vai ficar menos, que é o menos 4 e vai ficar 4. Raiz de b ao quadrado, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 13. Sobre 2 vezes a, que o a é 1. Aí eu tenho que o meu x seria 4, mais ou menos. Aí eu vou ficar com 16 menos 52 sobre 2. E aí 16 menos 52 vai dar menos 36. Mais ou menos raiz de menos 36 sobre 2. O que eu faço? Lembre que com os números reais a gente teria que parar por aqui porque o delta é negativo e não existe raiz de número negativo nos reais, mas nos complexos existe. E aí o que eu teria? Eu faço a raiz do 36, que é 6, a raiz do menos 1, que é em função do sinal, vai virar o i. E aí eu divido por 2, e eu posso simplificar todos os casos aqui. Na verdade, eu tenho 2 mais ou menos 13i. Eu tenho que dividir todo mundo, e aqui a alternativa certa ficou, então, alternativa B. Aqui nessa questão 15, eu tenho uma equação com números complexos. O que eu preciso resolver é achar o z que satisfaça a condição que está dada ali embaixo, que é a ao quadrado z menos b igual a 0. E está dando a e está dando b. Então, vamos colocar esses números na equação para ver o que a gente obtém. Então, eu vou colocar simplesmente aqui 1 mais i ao quadrado, vezes o z, que é o que eu estou querendo descobrir, menos o b, que é, coloca entre parênteses para não dar problema no sinal, que é 2 menos i, isso aqui tem que dar exatamente 0. Aí, estão vendo que eu tenho que fazer um ao quadrado, um número ao quadrado, então eu já coloco ele aqui, 1 mais i, 1 mais i. Quem já estiver familiarizado com isso, o que pode fazer é lembrar fazer o seguinte, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, ou se não, coloca um do lado do outro e faz a conta. Aí eu tenho z, só que esse menos aqui eu posso simplesmente passar esse número complexo para o outro lado, ou seja, somar dos dois lados isso aqui, que eu fico com 2 menos i. Então, só alternou o sinal dele. Resolvo quanto que dá esse número ao quadrado, lembrando que eu tenho uma conta que ia ser feita. Então, eu fico com 1 vezes 1, que dá 1, 1 vezes i, que dá i, o i vezes 1, que dá i também, e o i ao quadrado vezes i ao quadrado, i vezes i dá i ao quadrado, z, igual a 2 menos i. Aí resolvo essa conta, opa, aqui é i quadrado, faltou. Lembre que i ao quadrado é menos 1, então esse menos i quadrado com esse 1 vai acabar cancelando. Eu sobrei o quê? 2i vezes z igual a 2 menos i. Eu tenho que descobrir quem que é esse meu número z, porque eu preciso dividir os dois lados por 2i para deixar o z isolado. Aí eu obtenho que z é 2 menos i sobre 2i. O que eu faço agora?
é multiplicar porque em cima e embaixo pelo conjugado, porque eu tenho uma divisão de números complexos. Esse 2i é um número imaginário puro, então só tem parte imaginária. Então eu simplesmente multiplico por menos 2i e menos 2i. Lembre que eu tenho que sempre fazer a propriedade distributiva, não esqueçam disso. Então, embaixo o que eu tenho? 2 vezes menos 2 fica menos 4i ao quadrado. Aí em cima eu tenho que usar a distributiva, 2 vezes menos 2i fica menos 4i, e menos i com menos 2i vai ficar mais 2i ao quadrado. Então, o que eu tenho? Embaixo eu tenho menos 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica só 4 em cima. 2i ao quadrado acaba dando menos 2. Troco o sinal e coloco aqui o 4i que aparece. Então, vou tentar simplificar isso aqui. Eu vou dividir por todos. Se eu dividir 2 pelo 4, vai dar exatamente 0,5. Então, ficou menos 0,5. E o 4 dividido por 4 dá exatamente 1. Então, ficou menos 0,5 menos o i. E esse aqui dá a alternativa A. Gente, questão barbadinha da URGS. Eu tenho uma divisão de dois números complexos e eu quero escrever ele na forma A mais BI. Então, o que eu tenho que resolver é fazer essa divisão de números complexos. Como é que eu faço? Eu copio, eu divido ou multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que é isso que eu vou fazer. Então, quanto que vai dar o conjugado? Fica 1 mais i com 1 mais i. Aí, então, eu tenho que só fazer a distributiva nesse caso, para dar o z. Em cima, eu fico com 1 mais i, fica 1 vezes i fica 1. 1 vezes i fica i. 2i vezes 1, 2i. E 2i vezes i, mais 2i ao quadrado. Embaixo, eu faço a mesma conta, ficou 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes i, que dá i. Menos i com 1, fica menos i. E menos i com i, fica menos i ao quadrado. Então, esse aqui simplifica, já embaixo é diferente. Em cima eu posso juntar. Embaixo, então, ficou com 1. I ao quadrado é menos 1, com menos fica 1. Junto com esse 1 daqui, ficou 2. Agora, o que aqui em cima eu tenho? 2i ao quadrado é menos 1, menos 2, porque vai trocar o sinal. Menos 2 com mais 1 fica menos 1. E i mais 2i, 3i. Então, estão vendo que nas alternativas eu tenho esses valores separados, a parte real e imaginária separados. O que eu posso fazer simplesmente é colocar o seguinte, menos 1 meio, e aí eu separo o 3 meios de i. E aí essa alternativa, menos 1 meio e mais 3 meios de i, é a alternativa B. Então, é nessa questão 17 eu estou querendo saber o valor de x, que torna esse número ali, que é uma multiplicação e uma soma de números, como sendo imaginário puro. Então, eu não sei. Primeira coisa, eu tenho que colocar ele na forma algébrica, como a gente sempre faz. Então, eu vou ter que realizar essa multiplicação para depois juntar com o 2 da frente, que é isso que eu vou fazer agora. E aí, eu fico com 2 mais x menos 1 vezes 2 mais 2i. Faço a distributiva nisso. Aí eu fico com 2 mais, vamos ver, x vezes 2 dá 2x, x vezes 2i fica 2xi. Menos 1 vezes 2 fica menos 2 e menos 2i. Então, olha só, cancela esse 2 com esse menos 2 e aí eu obtive o seguinte, 2x mais, 2x vai ser a única parte real, não, que a parte imaginária é sempre onde aparece o i. E na outra parte eu posso colocar o i em evidência, ficou 2x menos 2 vezes i. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esse número seja um número imaginário puro, certo? Aí, nesse caso, o que eu tenho? O número tem que ser imaginário puro, então a parte real aqui tem que ser 0. Então, eu preciso que o número... A parte 2x, que é a parte real desse número, tem que ser exatamente 0, que ela não tem que aparecer. Então, o x tem que ser 0 por 2, o x tem que ser 0. Nesse caso, se o x for 0, eu acabo não anulando esse valor aqui do lado. Então, ele deixa de ser, ele continua sendo um número imaginário puro. Então, nesse caso, o meu valor de x possível é o único como sendo 0 para que ele seja um número imaginário puro. Então, alternativa C, questãozinha fácil da URGS.
Aqui na 18 eu estou dando qual que é a cara desse número. Esse número é z igual a m menos 3, que é a parte real. Então já vou circular a parte real aqui, já vou colocar a real. E a parte imaginária é m quadrado menos 9, que é a parte imaginária. O que eu estou querendo? Que ele seja um número real não nulo. O que seria isso? Então, essa parte imaginária aqui eu tenho que zerar, certo? Então, eu vou ter que zerar isso aqui. O que eu preciso? Que m quadrado menos 9 seja igual a zero. Ele precisa ser igual a zero para que ele seja um número real, ou seja, não apareça a parte imaginária. Nesse caso aqui, eu preciso que m quadrado seja igual a 9. Eu posso extrair raiz dos dois lados. Aí, lembre o seguinte... Eu posso, só vou apagar aqui. Quando no momento que eu tiro a raiz dos dois lados, eu tenho a raiz positiva e a negativa. Então, o que eu faço? Mais ou menos raiz de 9. Então, o m tem que ser mais ou menos raiz de 9, que é 3. Só que essa é a condição para que ele seja um número real. Só que observem ali na lei que ele tem que ser um número real diferente de zero. Então, o que eu preciso? Que essa parte real aqui tem que ser exatamente um número diferente de zero. Então o m tem que ser diferente de 3. O m não pode ser 3. Se ele for 3, zero a parte real. Só que olhem só, essa condição aqui, eu tenho que o m tem que ser o quê? Mais ou menos 3. Só pode ser um desses valores. Mas com essa condição, o m não pode ser 3. Então a única opção que me resta é que o m seja menos 3. E m, como sendo menos 3, é exatamente a alternativa A. Bom, o último exercício da lista, finalmente, depois de 19 exercícios, a gente está chegando ao fim. Eu tenho aqui, sabendo que o i é a unidade imaginária, eu quero calcular o valor dessa fração de números complexos, essa divisão de números complexos, que ainda foi elevada à quarta potência. Nesse caso, antes de elevar à quarta potência, o que eu posso fazer é tentar verificar o resultado dessa divisão, para ver quanto que dá isso, e depois fazer elevado à quarta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima... vamos trocar a cor. O z eu vou chamar de 1 mais i sobre 1 menos i. O que eu vou fazer agora? Como eu estou querendo fazer uma divisão, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, fica 1 mais i, 1 mais i. Lembrando que eu tenho que sempre usar a propriedade distributiva aqui. Distribuo as contas em cima e embaixo. Embaixo eu fico com 1 vezes 1, menos i. 1 vezes i fica mais i. E menos i com mais i fica menos i ao quadrado. Então isso aqui já vai acabar cancelando. Em cima eu tenho 1 vezes 1 que dá 1. 1 vezes i que dá i. I vezes 1 que dá i. E i vezes i ao quadrado. Então, o que eu tenho? Embaixo ficou 1, e menos i ao quadrado vai acabar ficando 1 também, porque o i ao quadrado é menos 1, com o menos à frente vira mais. Então, no final, embaixo acabou ficando 2. O que eu tenho aqui em cima? Este i ao quadrado aqui, eu preciso... Bom, ele é menos 1, e ele acaba cancelando com o 1 da frente. Então, ficou 2i. Então, no final, o meu número complexo, se eu simplificar, ficou exatamente i. Só que esse é o resultado apenas da divisão. O que eu preciso fazer é elevar esse número ao quadrado. Então, eu tenho que pegar esse número z, quadrado não, na quarta potência, tem que ser elevado à quarta. Nós não vimos ainda em aula, e na lista também não, as potências de i. Mas o que a gente pode fazer? Nesse caso, i elevado à quarta potência, eu fico com i vezes i, vezes i e vezes i. Depois a gente vai aprender uma técnica de como se faz para descobrir esse valor. Aí eu tenho i vezes i, nesse primeiro caso, ficou menos 1. E esse aqui também, i vezes i, que é i ao quadrado, ficou menos 1. E agora simplesmente faço menos 1 com menos 1, acaba dando 1 positivo. E esse aqui é o resultado da minha conta. Nesse caso, a alternativa certa é a alternativa E, que deu o resultado 1. Um exercício bem simplesinho para resolver.